Imagina se fosse possível ter a sensação de estar alucinando, mas tipo, loucão mesmo, tá ligado? Só que sem ter colocado nada no teu corpo, apenas lendo um mangá. Rapaziada, é com muito prazer que eu digo que eu encontrei esse mangá. Uma obra onde um mundo futurista adotou completamente o uso de umas paradas que estimulam seus sentidos e fazem você viver a vida que você quiser. Mas o vício ainda existe, e pior que ele não só destrói uma pessoa, mas quase o próprio paraíso em si. Bora falar de Ultra Heaven, e ó, já avisando vocês que eu vou narrar essa história do jeito que eu li, então podem esperar que a sensação de estar alucinando e não saber o que é a realidade e o que é um sonho vai estar bem presente nesse vídeo. Só que claro, com algum mínimo de clareza para vocês não ficarem totalmente perdidos. Bom, sem mais delongas, bora direto pro conteúdo. Falando da arte, como sempre, ela é perfeita, mano, no nível de berserk de qualidade. O traço do mangaka é bem grosso e ele não tem rachuras tradicionais. Ele usa esses padrões circulares e longos. É o tipo de rachura que a gente vê no real, por exemplo. E é bem raro ver esse tipo de rachura em um mangá, viu? Bom, mas bora pra história que vocês vão ter muito mais exemplos dessa arte do que só eu aqui falando. A história começa com uma galera no espaço no meio de uma chuva de meteoros. E no desespero da situação, eles injetam uma coisa no braço que faz com que a nave fique protegida. Só que relaxa, que isso não é um mangá ainda, é só um comercial de uns alucinógenos que eles vendem, já que nesse mundo, como eu tinha dito, eles são comercializados normalmente. Mas lógico que isso não é algo 100% bom, né? Já que o próprio cara do comercial começa a alucinar com uma forma gigante por conta do abuso desse treco. Aí o que vocês pensam que ele faz? Vai lá, para de usar que nem um ser humano normal? Não, é óbvio que não, ele injeta outro que faz ele se sentir numa fonte termal pra apagar o efeito do anterior. É isso aí, campeão, mete mais loucura pro cérebro que vai dar bom. Agora a gente vê o nosso protagonista, um cara deitado em uma casa podre de suja e também com uma expressão que... não tá muito boa. Ele pega um saquinho com Peter Pan, o nome de um alucinógeno desse mundo aí, e mete no braço. Maluco, na hora a cara dele já dá uma melhorada e ele sai no maior estilo Akira de casa. Daí a gente vê um bar com um barman fazendo coquetéis com aquelas coisas. E o nome desse trequinho aí são bombas. A influência delas é tão grande nesse mundo que tem um cara aí nesse bar que tá mó desmotivado e triste por causa do trabalho. E toma uma pra melhorar a sua autoestima e se sentir uma pessoa melhor, uma pessoa útil, que vale a pena tá no trabalho que ele tá, já que meio que essas bombas aí são só injeções de hormônios, tipo dopamina, serotonina e por aí vai. Com isso em mente, o nosso protagonista, que a gente descobre se chama Kabu, pede por uma peguila, só que o barman, sem avisar nada, ele dá outra bomba pra ele e bate, viu? O moleque vai pra Nárnia instantaneamente. Puto com o cara, o Kabu vai cobrar ele dizendo que não pediu aquilo. Só que o barman, bem do marrento, fala que aquele ali não é um bar normal, é um bar médico. E pra fazer aquele trabalho, ele tinha que ser um médico. Então assim que o Kabu pisou no bar, ele já sabia que ele tinha vício em Peter Pan. E se alguém misturar Peter Pan com peguila, a pessoa vai ter uma experiência de quase morte ou morte mesmo. É tipo um 50-50, tá ligado? E nenhum barman quer defunto no bar deles. Eu acho que não é uma decoração muito legal. Então, pra compensar o Kabu, ele dá uma bomba original que ele mesmo criou, a Nova Express. E rapaziada, se prepara. O bagulho tocou na veia, bum, brisa instantânea. O Kabu se vê derretendo e se desfazendo no espaço só pra se transformar de novo em um bebê recém-nascido, e uma explosão nuclear faz ele acordar apagadão no banheiro depois da brisa. Maluco, essas páginas só vão ficando cada vez mais absurdas, vocês vão ver aqui ao decorrer do vídeo. Quando ele acorda, o barman meio que fala pra ele nunca mais voltar lá, só que isso não importa, porque o curioso dessa cena aí eram esses dois caras que estavam no bar e eles estavam secretamente tirando fotos com seus óculos, porque eles tinham achado o Kabu uma espécime interessante. Cortando pro dia seguinte, uma mina vai lá visitar ele enquanto ele tava arrumando a sujeira que ele tinha acumulado. Essa mina era a Sally. Mas é claro que ela não tava visitando ele de graça. O Kabu vende as paradas que não se acha por aí. E o mais curioso dessa cena é esse treco aí, um capacete que essa mina usa junto com um alucinógeno pra tentar atingir níveis mais altos de evolução espiritual. Uma viagem desgraçada que pro Kabu é só um joguinho. Depois, outro
outro cliente e amigo dele vem, é o Seven. Ele era um cara doidão, mas muito pé no chão, dando dicas e conselhos pro Kabu que realmente são coisas de amigo de se falar, tá ligado? Só que tudo isso vai pro caralho, porque logo depois eles metem um pó de fada pra dentro e digamos que a faxina deles ficou bem mais eficiente. Vai lá, mano, pode ficar olhando esses painéis aí, vocês não vão parar de achar detalhe. Quanto mais você olha, mais coisa você descobre. E é isso que é foda desse mangá. Tem tantos detalhes que você nunca sabe o que é real e o que não é. Porque mesmo depois dessa loucura toda, a faxina foi concluída. De alguma maneira, mas ela foi. E a sensação do objetivo cumprido tava maravilhosa ali nos dois. Só que o Seven corta a brisa do Kabu com uma pergunta sobre como foi usar Peter Pan e Pegila junto. Meus amigos, o Kabu não aprende. Depois de ter saído daquele bar, ele foi pra outro e fez a merda do combo que quase levou ele de base. Ele responde a pergunta dizendo que conseguia ver o seu corpo enquanto tava flutuando. E depois disso foi parar no próprio paraíso. Só que logo depois ele foi reanimado pela galera que tava no bar. Um tempinho a mais se passa e a Sally finalmente acorda, falando que atingiu o nível 4 de evolução e conseguia ver auras das pessoas. E em particular, o Kabu tinha uma aura linda e brilhante. Uma aura de alguém que foi pra um lugar muito distante. O mangá então corta pra um cara loucão na rua tendo problemas com a polícia, que nesse mundo tava junto com os médicos pra avaliar o quão chapado as pessoas estão e se eles estão no regulamento de viagem delas, sei lá. O maluco consegue se safar, mas ele senta do lado de um mano que também tinha um capacete que a Sally tava usando. Ali é mostrado que aquele capacete não era só um joguinho, e que o loucão também tava usando aquele capacete pelo tempo inteiro que a gente viu ele, e até mais, viu, aparentemente por dias. Então sim, ele era um maluco desgraçado, mas um maluco com experiência, porque ele diz que aquelas coisas deixam a alma das pessoas abertas, e como ele já estava bem acostumado com aquele capacete, ele consegue se conectar nas almas dos outros sem ter permissão e levar elas pro paraíso por alguns momentos. Isso tudo sobre total controle. E quando por acaso o Kabu passa por ele, ele também vê a aura especial que o Kabu estava emanando. Uma aura que vai fazer ele ir atrás dele. No dia seguinte, ele acorda e a Sally vai lá pra casa dele pra chamar pra eles darem uma voltinha ali a troco de nada. Mas a abstinência de Peter Pan do Kabu tava tensa. Tão tensa que assim que a Sally sai pra comprar um refri, ele tromba com o mesmo loucão do capacete, que por acaso também tinha um barato muito bom pra vender pra ele. Agora, se era Peter Pan ou não, ele ia ter que usar pra descobrir. E olha como o cara era gente boa, filhão. Ele falou, ó, use isso daí porque se tu gostar, tu me paga, se tu não gostar, tá na faixa. Agora, rapaziada, o mangá quebra. Você não sabe mais o que é realidade e o que não é. Vamos lá. O Kabu começa a andar depois de usar a parada e para pra se apoiar numa árvore. Só que aí ele já é teletransportado para uma rua aleatória logo em seguida. As alucinações fizeram ele cair e ele se apoiou numa parede para tentar ficar de pé e a sua mão se fundiu com a parede. Ele então fica desnorteado completamente e volta do nada pro parque com a Sally que estava ajudando ele. Mas aquilo não era Sally, aquilo também era uma ilusão, que leva ele de volta para a cidade mais uma vez. Então 2 policiais chegam, veem que ele tá nitidamente afetado e aproveitam que ele era a escória dos viciados e metem várias balaças nele. Só que curiosamente nada acontece, porque os policiais não estavam atirando de verdade, só estavam ameaçando ele. O Kabu então vai lá, pega a arma dos caras e atira de verdade neles dessa vez, tentando logo em seguida botar um fim na própria vida depois da cagada que ele fez. Só que adivinha, a arma tava sem bala. Então ele começa a fugir porque as pessoas que estavam ali vendo começam a perseguir ele pra fazer justiça e ele consegue despistar toda aquela multidão. Aí ele tromba com um mano loucão lá de novo e todo confuso sobre o que tá acontecendo, pergunta pro mano o que ele tinha dado pra ele. O cara tranquilamente fala, mano, tu ainda tá chapado? Já se passaram dias desde que a gente se viu. Malandro, eu não consigo imaginar o quão assustador é essa sensação que o Kabu tava. Bom, mas pra ajudar ele, o loucão vai lá e faz o que qualquer pessoa sensata faria. Dá mais uma dose pra ele superar a ressaca. O Kabu claramente usa o barato e é cercado por policiais que não hesitam em meter só uma na cabeça dele. Mas aquilo também era uma alucinação, já que na verdade ele tava preso e sendo tratado. Só que ele era um caso especial, porque o cérebro dele estava sendo destruído e reconstruído simultaneamente. Nesse processo, ele estava criando um portal dentro do cérebro dele pro paraíso.
Só que aí ele acorda mais uma vez na frente do loucão lá aonde eles se viram pela primeira vez. Ele fica pistola com o bagulho que o maluco deu pra ele e mete o pé pra encontrar com a Sally, que vai ajudar ele. Só que ele do nada volta mais uma vez pra vários momentos das alucinações que ele teve e a sua mão continua presa na mesma árvore. De repente ele vai parar na casa dele, que ele tava comendo o macarrão que ela fez, só que ela acha estranho, porque quem fez o macarrão foi ele. Daí do nada ele aparece na chuva, depois no chão, e a série pergunta por que ele se jogou embaixo da pia sem o menor motivo. Só que não foi isso que aconteceu. O ele do futuro se materializou ali e jogou ele na torneira pra tentar acordar ele da alucinação que ele tava sofrendo. E ninguém consegue ver o ele do futuro porque ele desaparece depois de ser levado de volta pra sala de tratamento, deixando só a parte sóbria dele pra trás. Tá confuso? Eu sei, eu tive que entender essa merda pra fazer no mínimo compreensível, e eu acho que eu falhei. A série então sai de casa pra buscar aquele capacete estranho e ela explica que aquilo não é bobeira. Existe uma associação de meditação que consegue usar o mantra através do capacete pra quebrar a realidade em si. Torcer colheres e muitas outras paradas. O estado avançado da mente de um indivíduo pode mover a realidade como se ela fosse um mundo virtual, feito de códigos. Só que meio que foda-se, porque não era isso que ela queria fazer com ele. Ela queria se conectar com o Kabu para tentar tirar essas alucinações e sonhos realistas da sua mente antes que ele fizesse alguma merda pensando que estava sonhando. Assim que ele se conecta no aparelho, ele vê que não era um jogo. Várias e várias realidades estavam entrando na mente dele de uma vez só, e a Sally manifesta a consciência deles dois para fora do corpo, fazendo com que eles se conectem para sincronizar e ela resolver esse problema. Daí eles partem por uma jornada loucura, filhão. O primeiro nível é tranquilo, os sentimentos estão misturados e eles não sabem o que sentir, é só caos e cosmos naquele ponto. Depois, o segundo nível são as memórias de quando eles eram bebês, e aí que vem a merda. O Kabu desbloqueia uma memória de quando ele era pequeno, e a mãe dele era uma viciada que sempre dizia pra ele que queria ir pro paraíso nas viagens dela. E ela queria atingir esse paraíso através do Peter Pan, o mesmo bagulho que ele era viciado. E numa dessas brisas, ela injetou o Peter Pan no Kabu enquanto ele era uma criança. E mano, ele viajou puramente. Aquela ideia do paraíso ficou tão fundo, mas tão fundo na sua mente, que quando ele acessou as suas memórias, ele não conseguia mais sair. No mundo real, o Kabu entrou em estado vegetativo, e se sentindo culpada, a Sally tinha que dar um jeito de tirar ele de ali de algum jeito. Ela então mete uma dose de um barato na veia e entra lá de novo. Na mente dele, ela consegue ver seus traumas quando ele era uma criança. Ele era solitário por conta da mãe viciada, ela vê a dependência dele e a culpa por não se sentir bom bastante. Ela entende que ele só quer ir pro paraíso pra reencontrar com uma mãe que ele nem se lembra de como perdeu. Mas ela consegue, ela traz o Kabu de volta e isso faz o capacete iniciar uma simulação do criador dele, dizendo para eles irem pro centro de meditação para alcançarem níveis maiores. E agora, moçada, a gente chega no final. Ambos vão lá. A série já era conhecida lá por ser poderosona, coisa que a gente descobre que ela só era poderosa assim porque ela usava alucinógenos junto com o capacete. Só que isso acaba dando merda, porque os mestres do centro de meditação aparecem para banir ela, por tipo um doping e fazer um caos lá. O Kabu, que por mais que seja um novato naquele mundo de meditação, vai lá pra proteger a sua amiga. E se fode bastante, porque os mestres se enfesam com ele e abrem um dos seus chakras pra fazer ele desmaiar e acordar da meditação. Mas o Kabu é cabeça dura e ele luta contra. Aquilo era perigoso, porque ele podia ficar louco no processo ou acabar morrendo mesmo. Só que não é bem isso que acontece. A abertura do chakra fez ele sair da meditação e ir pro mundo real numa projeção astral. E ele esmaga a consciência dos mestres, não só acordando eles, mas também botando o cérebro deles em um estado irreversível de vegetação. Vendo aquilo, um cara chamado Deus Vivo, um meditador inigualável que trabalhava para a corporação de meditação, vai na mente dele que estava tentando levar todas as pessoas para o paraíso, enquanto o Kabu tentava destruir a própria mente e reseta o ambiente para um mar infinito onde todo mundo que estava ali foi salvo. Porém, o Kabu sumiu. Ele em si foi pro paraíso. Depois desse rolê todo, o Deus Vivo tinha aprendido mais alguma coisa. Algo que mudaria a humanidade, pra bem ou pro mal. E esse é o fim da história. Bizarro pra caralho. Final confuso, foda-se. Eu sei, eu também tô bem confuso quanto ao final. Eu não entendi direito o que aconteceu ou o que vai acontecer depois. Mas eu vou falar pra vocês. Isso é a minha experiência e a minha interpretação.
Muitas das coisas dessa obra não são explicadas em momento algum, são só coisas que eu entendi. E cara, isso que eu acho legal desse mangá. Não tem um final específico, não tem uma história específica. Você vai ler e você vai entender o que você quiser. É uma experiência única, porque a alucinação é sua. Então eu nem vou falar muito mais aqui, porque esse vídeo já deve estar ficando gigante. Vão lá, leiam o mangá, que vocês vão adorar Ultra Heaven.